aí vendo uns vídeos a respeito das sex dolls e dos artigos, tanto de gente falando contra ou a favor, inclusive um vídeo do DDJ. E uma coisa até que eu notei, assim, eu li dois artigos que saíram no último mês, nos últimos 2 meses do Breitbart, falando a respeito das sex dolls, falando de forma favorável, para tu ver. Breitbart é um canal é um site de mídia, de direita, só que de mídia alternativa. E daí ali eles até falaram que em 50 anos vai estar normalizado sexo com bonecas ou com robôs. Só que eu vou além, eu digo que muito menos de 50 anos, pode colocar aí uns 20 anos aí, talvez 30 no máximo. Mas enfim, aliás, eu até percebi uma coisinha bem engraçada hoje. O Breitbart, ele foi shadow banned pelo Google. O que quer dizer isso? Se tu digitar o título de um artigo do Breitbart e pesquisar no Google, não vai aparecer. Mesmo tu colocando o nome Breitbart e o título do artigo, não vai aparecer. Se tu digitar só Breitbart, vai aparecer o site principal, mas os artigos internos do site não. E aliás, eu testei isso no Bing e no Bing pegou tranquilamente. Agora no Google Search, não. Incrível, né? E olha que o Breitbart não tem nada de muito ácido, de muito tóxico. Eles não são aqueles caras super Deus Vult de direita que começam a fazer discurso racial e tudo mais. Estão bem longe de ser um white pride ou algum tipo de site de supremacismo branco. Mas enfim, voltando ao tema principal. O pessoal às vezes me pergunta assim sobre o que vai acontecer no futuro e a respeito da parte do relacionamento entre homens e mulheres. Isso é bastante tema assim do canal do Don Sandro. Ele fala de uma forma bem direta e honesta que a mulherada não tem volta, e eu concordo, a mulherada de geração Y não só não tem volta, como estão batendo na parede agora, estão nas portas da menopausa, e a geração Z também, a geração mais nova, não é uma coisa que dá para ter muita esperança, mesmo porque não estão ocorrendo grandes reformas na parte política. E a respeito de lei, se tu pegar no mundo ocidental, não está havendo melhora nas leis a respeito de homens ou a respeito até de tentar aproximar os sexos. Na verdade, o que a gente vê é a cada ano que passa, a cada mês que passa, as coisas pioram. Então, o que eu vou propor aqui, o que eu vou discutir nesse vídeo é o seguinte, é de uma forma ou de outra. A gente tem duas alternativas do que vai acontecer mais pra frente. Primeiro eu vou falar o que tem menos chances de acontecer. O que tem menos chances de acontecer, que aliás já foi discutido algumas vezes aqui no canal, eu já fiz até vídeos a respeito. Tem um que diz que a mulher ocidental ela não vai abrir mão dos direitos delas, né, dos direitos extras, dos privilégios. A primeira coisa que tem menos chance de acontecer é a mulherada abrir mão dos direitos extras, dos privilégios delas, pelo menos do que elas ganharam de direitos a partir lá de 1950, mas preferencialmente, para deixar o negócio justo mesmo, tudo quanto é direito extra que elas ganharam desde 1900, então é uma coisa de meio século ou um século inteiro, mas como eu já disse, eu vou começar pelo que tem menos chance de acontecer. Elas não vão fazer isso. Isso é fato. Elas não vão fazer isso. Aliás, eu não lembro até quem é que falou uma vez, acho que foi até o DDJ, ou algum outro cara lá no TFM Show, que eles disseram o seguinte, que mesmo que tu tenha uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que feminismo, socialismo não dá certo, e elas querem dar uma de trad fotezinha, elas querem dar uma de mulher de direita, tradicional, a questão é a seguinte, a mulher jovem ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa ou um beta que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila para ela. E ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade e maternidade para ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas, as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos, que não têm um marido do lado delas, que viraram esposas do governo, essas mulheres elas vão continuar votando em mais socialismo, votando em mais feminismo, para detonar com os homens, porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens, e elas vão votar contra os interesses dessas mulheres mais jovens, que podem até querer resolver o problema, entendeu? Então não existe tanto assim uma união entre as mulheres. Existe uma união entre as mulheres quando elas estão na mesma situação. Quando tem um monte de mulher encalhada ali, não querendo que seja feita a reforma da Previdência, elas se unem. Mas quando tu tem uma mulher mais jovem, de uns 20 anos, que
tais alternativas, tais opções de vida, tais perspectivas de vida pela frente, ela não vai encaixar totalmente com uma mulher que já está com 40, 50, 60. Não é bem assim. Então a gente pode ver, por exemplo, talvez a geração Z, assim, mulheres da geração Z, quererem honestamente virar tradicionalista, conservadora, só que daí a primeira barreira é as mulheres mais velhas que não têm mais essa opção, que vão ser contra porque elas querem depender do governo, elas querem o socialismo. E não só isso, por que os homens vão acreditar nessa mudança de comportamento feminino? Não só isso também, por que os homens iriam aceitar agora ter um papel de provedor, de chefe de família, né? De subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família, os custos da casa? Por que eles iam aceitar isso hoje em dia? Quando homem e mulher, assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando, e aliás a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família, é para ele, para a mulher e para os filhos e para casa. A renda da mulher não, a renda da mulher é só da mulher, compreende? Tanto que se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela, tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor. Então a primeira coisa que poderia acontecer é elas abrirem mão dos direitos extras, dos privilégios extras, para haver uma reconciliação, um reencontro dos gêneros e dos sexos e talvez uma renegociação do contrato social entre os homens e as mulheres. Comecei pelo que tem menos chance de acontecer. Isso seria as mulheres abrirem mão dos privilégios delas por bem. O que pode acontecer, que também é uma forma delas perderem os privilégios dela, é por mal. E daí como é que isso pode acontecer? Olha, isso pode acontecer através de um colapso político, um colapso econômico, no qual o governo abandona as mulheres e começa a cortar um por um os direitos delas. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual. E tu pode dizer, não, mas isso não vai acontecer. Cara, na Europa está acontecendo. Essa discussão que a gente está tendo agora de igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres, na Europa já ocorreu, tem um monte de país que lá já está igualado. Inclusive tem mulheres que estavam achando que iam aposentar mais cedo e descobriram agora, nos finalmente, quando estavam com 60, que elas vão ter que trabalhar mais 5 anos. Então, muito engraçado, né? A pessoa tem que se manter informada. Só que também o que pode acontecer é uma invasão. Como a gente está num mundo extremamente civilizado e muito globalizado, dificilmente vai ser uma invasão violenta, mas pode ser uma invasão através de imigrantes. Imigrantes muçulmanos, imigrantes africanos de países e sociedades que são mais patriarcais e começam a vir para cá, e conforme eles forem crescendo na população, eles vão ter a voz deles política, eles vão querer mudar a cultura do país. Então se tu vê o seguinte, países ocidentais, a mulherada tendo 1,5 filhos, um filho, aí chegam os imigrantes de sociedades mais atrasadas, mais patriarcais, né? Não estou falando que patriarcal e atrasado é sinônimo, mas são as duas características que vão jogar em cima, né? Qualquer coisa que busque mais igualdade ou mais direitos para quem tem mais responsabilidades é considerado como patriarcado, né? Mas enfim, vamos por esse argumento. A questão é que os imigrantes vão chegar tendo, mesmo que os imigrantes chegam de uma forma bem conservadora tendo só 2 filhos, eles já estão ganhando. Em questão de 1 a 2 gerações, eles chegam próximo de se tornar a maioria. Então imagina se os imigrantes chegam fazendo 3, 4 filhos. Não só isso, tem outra questão. A gente tem o pessoalzinho progressista, esquerdista, que vive nas torres de marfins deles, brasileiros mesmo. Só que daí tu tem o povão mais evangélico, mais simples e etc. Eles têm mais filhos. Compreende? Esse é o jogo da democracia. A culpa não é minha se o pessoal quis voto universal. Eu sou contra o voto universal, mas enfim, se eles querem, eles têm que jogar as regras do jogo. É tão engraçado, tão irônico, porque o pessoal que defende com maior veemência o voto universal é justamente o pessoal progressista que não quer saber de ter filho, entendeu? Mas enfim, então, as mulheres elas podem perder os direitos delas por bem, elas abrindo mão dos direitos delas, ou por mal, os direitos sendo tomados, ou simplesmente o governo tirando, ou os imigrantes chegando, ou outra coisa que pode acontecer também, né? Os homens se tornarem mais red-pilados. E a gente pode ver atualmente que não é nenhuma questão agressiva, não é uma questão de todos os homens ficarem sabendo a respeito de MGTOW ou de Red Pill. Não. Até mesmo o Stardust, o Thinking Ape, ele falou anos atrás que vai chegar uma hora que o rótulo de MGTOW não vai ser necessário. Porque a misandria vai estar tão pesada na sociedade, seja vindo do governo, vindo da mídia, ou até mesmo do comportamento feminino se tornando cada vez mais tóxico,
que até mesmo o homem mais comum, que não é informado a respeito de nada, nem fica muito tempo na internet, ele vai se afastar. E a partir do momento que o cara se afasta, ele vai dedicar a vida só a si mesmo. Como eu já disse algumas vezes aqui, na época que os homens eram os chefes de família, que sustentavam todo mundo, tu podia ver que 3/4, 2/3 do salário deles era para a família. O que sobrava era o que ficava para ele. Basicamente, o cara sustentava uma família e vivia com uma mesadinha para ele, porque o resto do dinheiro era da família. Agora, o que acontece a partir do momento que tu tem uma sociedade que o pessoal não está casando? Mulherada ou está tendo filho sozinha ou fora do casamento, e os caras estão ficando solteiros, tendo um relacionamento aqui ou ali, sempre com prazo de validade no relacionamento. O cara pode facilmente se tornar minimalista e se aposentar mais cedo. Entendeu? Então pode ser ou uma falta de apoio direta ou indireta, ativa ou passiva. Os homens eles podem simplesmente parar de apoiar os direitos feministas de forma ativa, chegando não, martelando lá, ó, a gente tem que mudar isso, como tem alguns caras que estão fazendo, por exemplo, na reforma da Previdência agora, ou simplesmente ser passivo, olha, não vou mais ficar sustentando mulher, não vou mais ficar cuidando de mulher, e a partir do momento que o cara se torna um solteiro que quer ter um estilo de vida minimalista, ou se aposentar mais cedo, fora do INSS, é um tipo de resistência. Talvez não direto, não tão ativo, mas passivo, o cara está se negando a ficar sustentando a máquina, se negando a ficar sustentando ou participando do jogo. E o governo ele não é trouxa. O governo ele é bem pilantra, ele é bem filha da puta. Se ele tiver que abrir mão das mulheres, parar de cuidar delas para manter o jogo deles rodando, para se manter no poder, ele vai fazer isso. Quer exemplo? Olha para a Europa. Mulherada lá tá cacarejando até não dá mais por causa da perda de direitos, né, privilégios delas. Porque o governo ele já está olhando, a mulher europeia não é fértil. A mulher europeia não está tendo nem 2 filhos. Vamos investir nas muçulmanas porque as muçulmanas são o futuro. Enfim, eu comecei pelo que tem menos chance de acontecer, que seria as mulheres perderem os direitos delas, ou elas abrindo mão, ou o governo tirando, ou os homens tirando, ou não tendo nem recursos mais públicos para manter esses direitos, e daí o negócio tem que retroceder. Inevitavelmente vai ter que retroceder 50, 100 anos. Agora eu vou falar do que tem mais chance de acontecer. O que tem mais chance de acontecer é o seguinte. Teve uma comparação que o TFM fez uma vez, eu não lembro em qual dos 2 programas dele, mas isso faz tempo. Ele falou, comentando assim a respeito de transhumanismo, que as mulheres no futuro elas iam se tornar basicamente a mesma coisa que aconteceu com os cavalos quando o automóvel foi inventado. Resumindo, tu tinha o cavalo, que era caro pra caramba, só a aristocracia, o pessoal mais rico tinha, e vamos comparar com o relacionamento de casamento e paternidade hoje em dia. Olha a quantidade de custo, a quantidade de risco, a quantidade de incomodação. E daí surge uma alternativa mais barata, menos arriscada e mais eficiente, como seria o caso do automóvel comparando com um cavalo. Então, basicamente, quem tem cavalo hoje em dia é quem tem rancho, é quem é rico pra caramba, porque imagina o preço que é para manter um negócio. Agora, carro, praticamente qualquer pessoa que quer ter um carro, tem um carro. Então, basicamente, isso é que é o futuro da mulher, se o negócio continuar seguindo do jeito que está seguindo. Não é à toa que a gente fala do útero artificial. O útero artificial é algo bem mais para frente. Mas eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou acabar vendo. Não é uma coisa que vai surgir só depois de eu morrer. Imagina para o pessoal que é mais jovem. Então, basicamente, o útero artificial, se tu for parar para pensar, vai ter pressão para ser feito, para ser desenvolvido, porque a mulherada também não vai querer passar mais pelo processo de gestação. Inclusive aquelas que congelaram óvulos, mas já estão velhas demais e não tem útero que funcionam, elas vão querer ter uma alternativa para elas. Mas eu comecei já pelo fim da jogada, que seria o útero artificial. O útero artificial basicamente é o checkmate. É o checkmate. A hora que o útero artificial ele é desenvolvido, ele é comercializado, acabou. Acabou, e eu vou explicar por que é esse acabou. O que é toda essa resistência que está ocorrendo do feminismo dos últimos... desde a década de 60, 50, últimos 70 anos. É uma resistência para manter as regras do jogo do jeito que era antigamente, antes da década de 50 e 60. Tanto que a gente pode ver a quantidade de cara que é metida tradicionalista, conservador, quer dizer, a gente vive num mundo que a mulher pode estudar o que ela quiser, ela pode trabalhar no que ela quiser, a lei garante que o homem e a mulher eles têm que receber o mesmo salário e tudo mais, porém tu ainda tem uma massa de mulheres
que ainda quer ter relacionamento só com um cara que tenha mais recursos, mais status do que ela. Que ainda quer ter um cara que tenha mais dinheiro do que ela para quando eles se juntarem e assinarem um contrato de casamento, ou até ter uma união estável, ela poder ter uma vida mais tranquila e ter o cara subsidiando ela. Então essas são as mulheres que estão resistindo à mudança, resistindo à transição, porque elas querem manter o benefício anterior e ainda quer ter acesso ao benefício atual. E o mais engraçado é que tanto em cara blue pill, ou carinha conservador, ou feminista, tem um monte de cara que ainda quer jogar pelo jogo antigo. Compreende? O cara ainda acha que ele tem que ter aquela mentalidade de escravo, ele tem que viver para servir o Estado, os descendentes e as mulheres. E isso, se tu for analisar, é de certa forma uma falha de seleção natural. Eu vou explicar. E por que é uma falha de seleção natural? Porque a gente tem a Seguridade Social, a gente tem um governo extremamente socialista, que basicamente não deixa esse pessoal que quer se manter ao jogo antigo, não deixa esse pessoal que não quer se adaptar, simplesmente definhar e não fazer mais parte do futuro. Porque se tu for analisar, qual seria a mudança? Vamos pegar. Ok, a gente tem 10 mil anos aí pelo menos 10 mil anos de civilização humana, civilização mesmo. E durante até os últimos 100 anos, digamos, mulherada foi extremamente dependente. Tudo quanto é trabalho exigia força braçal masculina, a mulher só conseguia fazer algumas coisas dentro de casa ou um outro servicinho aqui ou ali, e como elas tinham menos força física e todo o trabalho dependia de força física, a remuneração delas era inferior. Foi só a partir do último século, quando a sociedade se tornou mais civilizada e teve mais acesso a mais tecnologia, isso começou a ocorrer também já desde a Revolução Industrial, mas se agravou mais no último século, que a mulher ela teve acesso também a poder trabalhar, poder adquirir a provisão dela sozinha, sem depender do homem. E a parte da civilização, da sociedade se tornar mais civilizada, é que ela se tornou mais segura. Todo mundo paga imposto para manter exército, manter polícia, então a gente tem uma sociedade bem mais segura do que foi durante a maior parte da história da humanidade. Então veja só, a mulher ela foi liberada da casa, da obrigação de ter que ser uma esposa, cuidar dos filhos e tudo mais, porém as mulheres que não querem se adaptar, elas ainda ficam usando isso como desculpa para elas não trabalharem quanto o homem, não produzir tanto quanto o homem, não estudar tanto quanto o homem, não contribuir tanto com o INSS ou com os impostos quanto o homem, porque vão começar a falar da dívida patriarcal e etc e tal. Quer dizer, hoje em dia uma casa, qualquer casa tem aspirador, máquina de lavar roupa pelo menos, ar-condicionado, ventilador, etc, fogão, e daí a mulher ainda quer falar que não, que ela está ralando tanto dentro de casa quanto a avó, quanto a bisavó dela. Palhaçada. E daí da outra contrapartida tem os homens que também querem jogar esse joguinho antigo. Então quem que é o pessoal que se adaptou? Que realmente estaria seguindo assim a seleção natural? São tanto os homens quanto as mulheres que não estão querendo jogar esse jogo antigo. É aquela coisa assim, se eu quiser ter filho, eu vou ter filho. Se eu não quiser ter filho, eu não vou ter filho. Se eu quiser casar, eu vou casar. Se eu não quiser casar, eu não vou casar. Só que a questão principal é a parte da independência. A questão da independência é o seguinte, não, eu vou trabalhar, eu vou me bancar e eu não vou depender de nenhuma outra pessoa. Posso até juntar as trouxas com alguém, mas a gente já não estou recomendando aqui no canal porque a gente está ciente das leis. Mas assim, imagina para a pessoa Blue Pill, para a pessoa que está dentro da Matrix. Ela, até hoje tem um pessoal já que pensa, não, posso juntar as trouxas, mas tem que ser separação total de bens, o que é meu, o que é dela é dela. Tem muita gente que ainda está na Matrix e pensa assim. Só que o diferencial é o seguinte, esse pessoal ainda é minoria. Tanto os homens que estão querendo ter de certa forma essa independência, essa igualdade, e as mulheres também. São minorias. Na verdade, a minoria maior está nas mulheres, porque as mulheres elas têm aquele apoio, aquela dependência natural da sociedade. Se tu tem um parente passando necessidade, existe toda uma pressão biológica e social maior para a família e familiares ajudarem ela e cuidar dela. Até mesmo a justiça faz toda uma pressão para ficar tratando as mulheres como coitadinhas, da mesma forma o sistema político. Resumindo, a mulher ainda tem uma alternativa extra, ela ainda tem algum apoio. É que nem algumas pessoas falam que a mulher ela tem uma alternativa, uma opção que o homem não tem. Se ela está apertada financeiramente, ela pode tentar arranjar um namorado e tentar encantar o cara e ficar um tempo morando com o cara até ela conseguir se reerguer. Se ela não quiser trabalhar também, ela pode se comportar de certa forma, enquanto ela ainda é jovem e atraente, simplesmente colar num cara e virar uma dona de casa profissional.
fazer um filho com esse cara, 2 filhos com esse cara, talvez até divorciar, fazer filho com outro cara e simplesmente poder ter acesso a várias fontes de renda de pensão e ainda aquela provisão legal, que pode vir de uma partilha de bens de um cara desavisado. Só que o homem não tem essa alternativa. O homem ele ou vai ou racha. O homem é praticamente aquele pássaro ali que está deixando de ser filhote, e daí vem o pássaro pai, o pássaro mãe, e joga ele para fora do galho, ó, ou vai bater asa e voar, ou vai cair e vai definhar. Não é à toa que quando eu fui fazer pesquisas do IBGE, mostrou que atualmente no Brasil a gente tem 10% de homens que não trabalham, que devem depender da família, não vão depender da mulher, porque onde já se viu mulher sustentar homem, né? Non existe. Mas, em contrapartida, a gente tinha 30% de mulheres que não trabalham. E estão sendo sustentadas ou por familiares, ou por namorado, ou por marido. E daí já tem aquele choque, né? Aquele choque de que, se desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades, por que que elas são maioria nas pessoas que não trabalham? Compreende? Então a mudança, a transição, teria que ser esse negócio de ter um relacionamento mais de igual para igual, o que é de um o que é de outro é de outro, enquanto eles estão juntos eles juntam recursos, quando eles se separam, separam os recursos, ninguém toma o que é de ninguém. Só que tu pode ver que tem muito homem que ainda está preso na Matrix, tem uma minoria dos homens que se adaptaram a essa nova situação, de que pode se relacionar com a mulher de forma temporária, às vezes até durante anos, e a hora que for terminar, termina, não tem nenhum tipo de obrigação, não tem que ficar sustentando, ainda mais se não teve filho. Só que em contrapartida, nas mulheres, a quantidade de pessoas que já se adaptou a esse novo paradigma é menor ainda. É menor ainda, tem uma quantidade muito maior de mulher que é dependente e que não, elas foram liberadas, mas elas não querem ser emancipadas, elas não querem ser responsabilizadas pelas decisões delas, elas não querem ser independentes de verdade. Eu tenho a regra dos 20%. Eu acho que 20% das mulheres elas são independentes, seja do governo, seja de família, e desses 20% tem 5% ali que consegue competir de igual para igual com os homens. Mas enfim, não ocorreu essa transição. Então tem um monte de gente que está querendo se apregar ao sistema antigo, a seleção natural não está funcionando também por causa da interferência do Estado, do socialismo. Mas enfim, eu falei a respeito do útero artificial e o fato de que a mulher ela vai começar a se tornar um artigo de luxo a hora que tiver útero artificial e robô sexual, porque os riscos, os custos e talvez até os benefícios de ter um relacionamento com uma mulher não vão ser o suficiente para compensar manter elas ao invés de ir para coisa nova. E por que eu comentei aquele negócio a respeito do pessoal se adaptando, da seleção natural, do pessoal que aprendeu realmente a ser independente? Porque é o seguinte, quando começaram a falar do bafafá das bonecas sexuais nos últimos 2 anos, o pessoal começou a se comportar como se não, meu Deus do céu, agora está surgindo essa concorrência contra as mulheres, essa alternativa para os homens que não querem se relacionar com mulheres, e começaram a falar que isso é misoginia, etc. E eu já argumentei que só notaram isso agora porque o preço de uma boneca sexual é pelo menos uns $2.000, uma de qualidade. Só que a questão é a seguinte, desde o começo ali da liberação sexual, da revolução sexual feminina, lá da década de 60 e 70, e com o crescimento absurdo da regra 80-20, as mulheres já começaram a ser substituídas desde aquela época. Só que como ainda tinha muito jogo querendo jogar o joguinho de se tornar marido, papai e provedor, não fez tanto choque nelas, não foi um peso tão grande. E, aliás, as mulheres até a geração X e boomers, elas ainda tiveram acesso ao melhor dos 2 mundos. Elas tiveram acesso ao mundo de, olha, eu posso trabalhar, eu posso estudar, só que elas tiveram acesso ao mundo de, olha, eu posso me casar, me tornar uma dona de casa e depender do maridão. E talvez divorciar e pegar partilha de bens e pegar pensão, porque as leis ainda não estavam atualizadas e adaptadas e os homens também não estavam conscientes da nova situação. Então essa substituição da mulher pelo homem, quer dizer, da mulher para o homem, estava ocorrendo desde a década de 60, 70, mas como o pessoal ainda não estava se adaptando, não estava consciente do que estava acontecendo, não foi um choque tão grande. Então imagina o seguinte, desde a primeira Playboy, da primeira Hustler, desde os primeiros pornôs de VHS e DVD, a mulher já estava sendo substituída pelo homem. Ora, conforme foi aumentando a idade de
casamento e de paternidade, houve uma época que todo mundo casava e tinha filho com 20 anos, depois foi subindo para 25, 30 e agora a gente está no absurdo dos 35. Uma boa sorte tentando engravidar, minha filha. Mas enfim, se tu pega ali desde a década de 70, 80, 90, 2000, olha, já tem quase uns 40, 50 anos que as mulheres estão sendo substituídas. Porque o que acontecia com esse cara? Imagina o cara que não tem recurso, não tem status, é meio feio. O cara demora até arranjar uma namorada. Talvez até se está numa época mais antiga, mais tradicionalista, o cara demorava mais a conseguir arranjar uma esposa. Quando ainda tinha um pouco daquele estigma do sexo fora do casamento. O que esse cara ficava fazendo enquanto ele não tinha uma namorada, não tinha uma esposa? Ele estava indo para as alternativas, ele estava indo para as concorrências. É aí que entrava a revista pornográfica, é aí que as locadoras tinham aquela sala que só podia entrar adulto, entendeu? Aí tinha os VHS, tinha os DVD, começou a internet, tinha foto para tudo quanto é lado. Conforme a velocidade da internet foi aumentando, começou a ter um monte de site de stream, estilo Pornhub, Xvideos e tudo mais. Então, o acesso às alternativas e a qualidade e a quantidade das alternativas foi crescendo cada vez mais. E daí chega agora aquele pessoal que fala que não, mas os homens ainda vão querer se casar com mulher por causa de companhia, não vai importar a idade delas ou a fertilidade, a quantidade de parceiros sexuais. Não, cara. Isso não vai acontecer. E se é para ter uma companhia de qualidade, uma companhia legal, para isso tu tem amigos, entendeu? A companhia da mulher é uma companhia que tá, pro homem tá abaixo da companhia de outros homens e de outros amigos. A única coisa que mantinha isso ainda era a atração sexual, o sexo, ou talvez a fertilidade, se o cara quer ter filhos e quer se casar e quer ter filhos. Agora, tu tira o sexo, tira o casamento, tira filhos da equação, a quantidade de incentivo para o cara ter um relacionamento com a mulher, por causa da confiança, é muito menor. E pro pessoal que fala, não, mas isso não vai acontecer, cara, olha pro Japão. Vai pesquisar as estatísticas ali de como que tá a taxa de natalidade, a quantidade de casamentos, a idade com que as pessoas estão se casando e a quantidade de pessoas que estão se casando. E não só isso, a quantidade de adultos que nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Eu tô falando de adultos que passam dos 25, talvez até chegam aos 30 e são virgens. E detalhe, eu não tô falando só de homem, eu tô falando de homem e de mulher. É óbvio que com a liberação, com a regra 80-20, são mais homens que estão nessa situação do que as mulheres. Só que lá já está numa sociedade que o negócio está sendo substituído pesadamente. As mulheres estão sendo substituídas pesadamente. Não é à toa que, não só o Japão, o mercado pornográfico ali da Alemanha, pesado pra caramba. A Europa Oriental também. São dois lugares que têm uma taxa de natalidade baixa também. No Japão ainda tem os hentai e tudo mais. Só que pode ver aí, novamente que eu falei, mulher está sendo substituída. Há décadas. Cada vez uma quantidade maior de alternativas e cada vez uma qualidade maior nas alternativas. Foi só quando surgiram as bonecas sexuais que foi aquele Deus nos acuda. Por quê? Porque é uma alternativa mais cara e é uma alternativa tangível e mais visível. Coleçãozinha de pornô do cara, o cara pode esconder no computador. Ou ele não precisa nem ter salvo no computador. Ele acessa a sua coisa online. Compreende? Isso lembra aquele texto do Pondé. Aquele texto da conta do feminismo. Que a conta do feminismo chegou não só para as mulheres, para o governo, para as empresas e para as mulheres. Esses três grupos que achavam que ia ter uma vida fácil nas costas dos homens, achando que iam poder sempre sugar mais do que contribuem de volta para os homens, esse pessoal está ralado. Esse pessoal vai ter que aprender a se adaptar. Novamente, governo, empresa e mulheres. E por que eu falei a respeito da seleção natural? Porque aquela mulher que ainda quer ser uma dependente, não quer ser uma companheira, vai virar elo perdido. Vai ficar para trás na evolução. Não vai se adaptar. E não tem homem que vai querer se relacionar com isso também. Porque os tempos estão mudando. E o que veio para agravar ainda mais isso não foi só mudança cultural, não foi só as leis. Foi agora principalmente essa parte das alternativas sexuais para os homens. Que eles podem usar para simplesmente substituir simplesmente a necessidade sexual assim mais visceral, mais primordial que o cara pode ter para ter um relacionamento com uma mulher. O que eu quero dizer com isso? A mulher que acha que simplesmente ela vai poder fazer um honeypot com um cara, tentar conquistar o cara só com a sexualidade dela e não oferecer nada em troca, eu não estou falando só de ser uma boa companheira, eu estou falando de recursos também.
Teve uma coisa muito engraçada que eu vi nos comentários esses tempos, que isso é uma mudança cultural que muita gente não deve ter percebido. Quando o pessoal se casava mais cedo, no começo dos 20 anos, ainda tinha aquela ideia de que o homem e a mulher eles iam construir uma vida juntos, eles iam juntar e produzir recursos para ambos enriquecerem juntos e crescerem juntos. A partir do momento que a idade de casamento foi chegando lá nos 30, 35, toda aquela parte de construir algo juntos desapareceu. Simplesmente o homem teve que ralar para acumular bastante recursos e status para atrair uma mulher. A mulher simplesmente ela quer selecionar um homem como se fosse um artigo pronto. Ela não quer mais ter que construir o homem e levantar o homem junto com ela. Não, ela quer pegar um cara pronto. Cada vez a mulher oferecendo menos. Compreende? Então veja isso, a gente teve essa transição aí da mudança cultural, das mudanças legais, as mulheres cada vez menos tendo aquele apoio, aquele suporte para simplesmente encostar num cara e ter uma vida mansa, entendeu? Ser subsidiada, ser sustentada pelo cara, porque teve as mudanças graduais das leis e também teve a mudança de consciência dos homens que foram se adaptando. Só que daqui para frente, principalmente agora, a partir, acho que aí de 2020, eu acredito que essa massificação de bonecas sexuais vai ser bem mais rápido e vai ser bem mais pesado do que o pessoal está prevendo. As mídias, entende? Seja independente ou seja mainstream, eles estão sendo bem conservadores para tentar não passar aquela ideia alarmante. Só que analisando que os homens eles já estão substituindo as mulheres, já fazem décadas, a única diferença é que está surgindo cada vez um negócio de qualidade maior, cada vez um negócio mais realista, que consegue enganar cada vez mais o cérebro do homem, o negócio vai ser mais pesado ainda. Então as mulheres que ainda quiserem se manter presas, entre aspas, nesse paradigma antigo da mulher sendo dependente e não sendo uma companheira e não trazendo nada para o relacionamento, não estando disposta a oferecer nada para o homem, elas vão simplesmente ficar para trás. E os homens que ficarem insistindo também no jogo antigo, de achar que não, eu tenho que ser o alfa, eu tenho que ser o provedor, o protetor e ficar subsidiando e sustentando a mulher, esses caras eles vão ser devorados. Porque a quantidade de mulher desesperada e de mulher predatória querendo detonar com esses homens, ainda mais com a crescente misandria que a gente está tendo e a piora das leis que estão ferrando com o contrato social entre os homens e as mulheres, ferrando com o relacionamento heterossexual, esses caras vão ser basicamente linha de montagem de Viúva Negra, entende? Só que é o que eu falei. Como eu disse, duas coisas vão acontecer. Alternativa primeira, né, que tem menos chance de acontecer. As mulheres abrirem mão dos direitos delas ou os direitos delas serem retirados. Outra alternativa B é simplesmente as mulheres, por causa delas não quererem se adaptar, por causa da resistência delas em querer se adaptar, em querer deixar de ser dependente e se tornar companheiras, elas vão se tornar cada vez menos relevantes. O poder de barganha delas vai se tornar cada vez maior, conforme for se aprimorando as alternativas que os homens têm para o sexo, para ter acesso a isso sem ter que correr atrás de mulher. Só que a cereja no topo do bolo, o cheque-mate, é outro artificial. A hora que isso acontecer, GG. Eu não consigo imaginar o tipo de mundo transhumanista que vai ter nesse momento. E se a mulher atual está sentindo pressão de ter que oferecer alguma coisa para o homem, imagina a hora que tu tiver boneca sexual de alta qualidade, e imagina a hora que tu tiver ultra artificial, acessível, sendo comercializado. É capaz de surgirem homens assim que simplesmente nasçam, tenham a vida deles, tenham a carreira deles, acumulem recursos, e é capaz deles passarem a vida inteira sem nunca se relacionar com uma mulher. E pior, ainda deixarem descendentes. Entendeu? É capaz do cara simplesmente pegar a sex doll dele assim e tratar, essa primeira sex doll é a minha primeira esposa. Aí a hora que a doll fica um pouquinho mais velha, ele, não vou consertar. Tira essa, vamos pegar outra. Aí vem a segunda esposa, entendeu? Aí é uma hora que o cara tá um pouco mais velho, um pouco mais rico, ele tá meio cansado da casa silenciosa. Não tô nem falando de inteligência artificial ainda, porque com a inteligência artificial já não vai ter a casa silenciosa também. Só que o cara pode ter um outro artificial e simplesmente fazer um filho. Fazer mais de um filho. Já parou pra pensar nisso? Então eu acho que assim,
A gravidade da situação, eu acho que o governo não tem ciência da gravidade da situação. Eles acham que o jogo ainda vai continuar sendo a mesma coisa, sendo que a evolução tecnológica está cada vez mais rápida. As empresas, talvez, pelo fato delas terem que sempre se adaptar, porque elas não podem simplesmente... Ou elas se adaptam e dão um jeito, ou elas acabam falindo, né? A diferença é que o governo, quando ele falha, ele aumenta simplesmente os impostos e continua vivendo. A empresa não, a empresa vai ao racha. Ela tem que se adaptar. Talvez as empresas elas estejam mais cientes disso. Aliás, não é à toa que a China desenvolveu lá os bebês com código genético alterado já esse ano. A parte do útero artificial também está sendo desenvolvido por empresas privadas. Eu acredito que não é estudo, não é desenvolvimento público. Só que as empresas talvez estejam mais cientes. Só que as mulheres não. Alguns homens estão começando a se tornar cientes ainda desse futuro que pode vir aí mais para frente, que eu acho que é a alternativa com mais possibilidade de acontecer. Só que as mulheres elas vão ter a maior resistência. A maior resistência não é à toa que a misandria, a toxicidade delas está crescendo cada vez mais. Porque basicamente é um bicho acuado. E a outra questão que tem que analisar no estudo, se tu pegar os 10 mil anos de civilização, é que, imagina o seguinte, só a partir do momento que se tornou Homo sapiens sapiens. Mas antes disso, as outras versões, entre aspas, os outros ancestrais do ser humano, sempre a mulher fazia aquele serviço de menos risco, de menos esforço, de ser mais dependente da tribo. Quem tinha que ralar, quem tinha que produzir, quem tinha que crescer, eram os homens. Então, se tu pega milhares e milhões de anos de seleção natural, a gente tem a confirmação disso. Historicamente, 80% das mulheres se reproduziram e só 20% dos homens se reproduziram. Então, é uma desproporcionalidade de 4 vezes maior a quantidade de mulher que se reproduziu. Então, sempre, antes de ter uma civilização com casamento e divisão meio que igual de homens e mulheres, para todo mundo ter a oportunidade de ter família e se reproduzir, pense em quantos milhares de anos, quantos milhões de anos foram simplesmente só os 20% dos homens do topo se reproduzindo. Não é à toa que o homem é mais adaptável, não é à toa que o homem é mais forte, que o homem é mais inteligente do que a mulher. Então, de certa forma, as mulheres elas pegaram a pior mão do jogo evolutivo. Os homens pegaram a melhor mão do jogo evolutivo. Só que tudo teve um preço. Olha a quantidade de homens que teve que se sacrificar e ralar para chegar nesse estágio. E o engraçado é o seguinte, se tu for analisar, aí agora vamos falar de natureza feminina, né? Se tu for analisar os últimos 100, 50 anos, as mulheres tiveram inúmeras oportunidades de fazer essa transição de dependente para companheira de uma forma mais amistosa, de uma forma bem companheira, assim, bem de querer não só complementar o homem, mas de querer trabalhar em conjunto. Só que elas disseram não para essas oportunidades. Então imagina agora que a gente está basicamente 11 horas e 58 minutos, né? Basicamente o relógio da meia-noite, dessa mudança, dessa transição. Agora que elas estão tóxicas pra caramba, a misandria está rolando a rodo, as leis são absurdamente injustas, a maior parte dos países ocidentais os homens são cidadãos de segunda categoria. E eles já estão condicionados há décadas a utilizar outras alternativas para a satisfação sexual deles. E está surgindo no horizonte a oportunidade aí do útero artificial. Imagina. Imagina o desespero, compreende essa transição? E isso, se tu for ver, assim, dá para pesquisar. Eu acho que é Estados Unidos que tem partido transhumanista, é uma coisa bem inicial. E eu não sei se tem essa iniciativa também em outros países da Europa, só que eu não vou lembrar qual é o nome do cara, do representante lá dos Estados Unidos. Só que ele falou que a gente está perdendo muito tempo discutindo algumas coisas que na próxima década, nas próximas 2 décadas, não vão ser tão relevantes por causa da evolução tecnológica. É que nem aquele pessoal assim falando assim, de pesquisa com célula-tronco e tudo mais. Enquanto a gente tem o Ocidente discutindo se tem que fazer isso ou não, a China está lá fazendo pesquisas bem mais de ponta, entendeu? Inevitavelmente os negócios acabam se normalizando. Então agora pode estar o pessoal assim discutindo, não, mas vão começar a proibir boneca sexual, nem todo homem vai aceitar isso, é besteira, ou vão começar com aquele shaming, homem de verdade não precisa disso. Não importa, o negócio vai entrando no mercado.
o negócio vai se tornando mais acessível. Como eu falei no começo do vídeo, Breitbart, canal de mídia independente, de direita, falando, em 50 anos o negócio vai estar normalizado, sexo com robôs, tanto para homem quanto para mulher, vamos falar de igualdade agora. E, aliás, teve uma pesquisa, acho que foi no Reino Unido, no último ano, nos últimos 2 anos, no qual 30% dos entrevistados falaram que fariam sexo com robô. Teve até uma experiência que eu fiquei sabendo essa semana que fizeram um profile de uma sex doll no Tinder e eu acho que em 2 horas tinha alguns milhares de likes ali. Obviamente, a robô ficou simplesmente jogando tudo para a direita, só que olha a quantidade de cara que olhou para um robô e pensou Então, concluindo, vamos pela regra do taoísmo, pela regra do menor esforço. O que exigir menos esforço é o que provavelmente é o que vai acontecer. Então tu pensa assim, as mulheres abrirem mão dos privilégios delas. Olha, impossível. Conhecendo a natureza feminina é um negócio para dar gargalhada. E como eu já disse, talvez aquelas 20% ou 5% que estão dentro dos 20% podem fazer isso, mas e os outros 80% das mulheres? Que vão insistir em querer ser dependentes, entendeu? Seja do governo ou seja dos homens. Não tem que fazer, tá entendendo? É que nem aquele caso da criança mimada que tu tem que ir lá e tirar o negócio dela à força. Compreende? Então, já que elas não vão abrir mão disso, porque é impossível, porque é criança mimada, ou vai ser governo que vai tirar, ou simplesmente por razões econômicas o negócio vai ser retirado, ou vão ser imigrantes que vão começar a moldar a cultura de uma forma mais patriarcal, de uma forma menos feminista. Só que essa é a primeira alternativa. Delas perderem os direitos, os privilégios delas por bem ou por mal, ou porque abriram mão ou porque foi retirado. Só que a alternativa que eu acho que tem maior possibilidade de acontecer, mais viável, é simplesmente transhumanismo. Como eu já disse, homens já estão condicionados a consumir tanto a alternativa quanto a real. O cara faz o sexo dele, digamos assim, digital, só que ele faz o analógico também. Ele tem o pornozinho dele no computador, só que ele sai com umas gurias no Tinder. Entendeu? Então o homem já está condicionado a consumir a alternativa. A alternativa vai se tornar cada vez mais realista e cada vez mais avançada. O checkmate, a cereja no topo do bolo, é outro artificial. E alguém está tendo que lutar, se degladiar, se matar para fazer isso acontecer? Não, está simplesmente acontecendo naturalmente. Basicamente, é um sistema de mercado. Toda hora que surgir alguma necessidade, vai ter alguém querendo desenvolver um produto para saciar aquela necessidade. E como os homens são os produtores, não só os defensores e protetores da sociedade, eles são os produtores também da sociedade. Então veja aí, como eu já falei uma vez num hangout com o Fox, o mercado ele está se mexendo para satisfazer as necessidades masculinas. E não é de hoje, o mercado está fazendo isso já fazem décadas. Conforme os homens eles foram se afastando aí do casamento, da paternidade, foi aumentando a quantidade de homens solteiros, independente da quantidade de recursos que eles têm, foram surgindo alternativas para eles ocuparem o tempo deles. Da mesma forma, alguns desenvolveram algumas coisas para eles se ocuparem, hobbies e objetivos, só que o mercado também quis abocanhar essa fatia, quis prover essas fontes de satisfação, essas fontes de entretenimento. Aliás, essa é uma das premissas daquele livro da Dr. Helen do Man on Strike. Compreende? Então, quem garante que agora, por exemplo, nessa parte do útero artificial vai ser diferente? A parte das bonecas sexuais praticamente já ocorreu. E conforme as mulheres elas quiserem manter essa resistência, querer se manter presa ao passado, querer ser dependente ao invés de ser companheira, basicamente querem a liberação, mas não querem a emancipação. Não querem se tornar independentes. Mais e mais homens vão ir simplesmente para aquilo que exige menos esforço, que é mais barato, que é menos arriscado. É regra de mercado. O mercado, ele sempre ganha. Então, basicamente, a transição é inevitável. É basicamente aquela frase das máquinas, né? Resistir é futilidade. E as mulheres que quiserem fazer parte desse mundo novo, elas vão ter que step up o game delas. Elas vão ter que se esforçar mais, elas vão ter que fornecer alguma coisa, trazer alguma coisa para a vida do homem, enriquecer a vida do homem de alguma forma. Seja através de prazer sexual, mas prazer sexual não está sendo mais só o suficiente, então que seja através de uma companhia agradável, seja através de ajudar ele a carregar os custos da casa, da aposentadoria mais tarde também, ser uma companheira, não só uma companheira
de fazer companhia, mas de ajudar a carregar o fardo. Entendeu? Da mesma forma que elas deveriam ter ajudado a carregar o fardo da sociedade, ajudar a carregar o fardo assim da vida do homem, de ter uma família, ter uma vida juntos. Só que a gente já está vendo que a maioria delas estão resistindo a isso. Então, conforme a tecnologia for aumentando, conforme as alternativas forem se tornando cada vez mais viáveis, elas vão perder cada vez mais relevância. E daí vai ser aquela mudança. Até hoje o homem é que foi na base do ou vai ou racha. Aí o jogo vai virar. O vai ou racha vai ir para o outro lado. E veja só que interessante para concluir agora. Eu falei que durante a maior parte da história da humanidade, 80% das mulheres se reproduziram e só 20% dos homens se reproduziram. A partir do momento, não estou falando do sexo artificial, estou falando da reprodução artificial. A partir do momento que a reprodução artificial ela se tornar acessível e comercializável, considerando que o homem tem uma capacidade produtiva maior que a da mulher, é mais forte, é mais inteligente, a gente pode chegar num estágio. Veja bem, nós tivemos um estágio antes da civilização em que 80% das mulheres se reproduziam, 20% dos homens se reproduziam. Durante o período de civilização, com relacionamentos monogâmicos por lei, de tudo quanto é nação, tudo quanto é estado, o único relacionamento legal para constituir família e se reproduzir era a monogamia. A gente chegou numa paridade, 50% dos homens se reproduziam, 50% das mulheres se reproduziam. Considerando um mundo novo de reprodução artificial, com útero artificial, levando em consideração que o homem tem uma maior capacidade produtiva, então ele vai ter uma facilidade maior para pagar o preço, sabe-se lá quanto é que isso vai custar? 100 mil reais, 200 mil reais para cada filho? Mas, veja bem, o cara que quiser ter um filho sem ter que dividir a guarda do filho com uma mulher, sem ter que se incomodar com a justiça, basicamente ter o filho só para ele, para criar do jeito que ele bem entender, pode parecer um preço legal, um preço acessível, ainda mais para um cara que não tem que sustentar mais ninguém. Então veja bem, a gente pode chegar num estágio em que, pela primeira vez na história da humanidade, mais homens vão se reproduzir do que as mulheres. E novamente, eu não estou falando isso num tom de misoginia, não. Na verdade, quanto mais eu aprendo a respeito da natureza feminina e quanto mais eu compreendo o que é a hipergamia e como ela opera, eu não consigo ter aversão ou ódio às mulheres. Eu tenho uma mistura de indiferença com pena. Só que eu poderia me manter tendo pena se elas não estivessem ferrando com a sociedade na qual a gente vive, né? Basicamente, elas usam a insatisfação delas para destruir a sociedade. Então, eu acho que o mais seguro é manter a indiferença mesmo.